A mídia puder me ajudar na tela, Salmo 73. Daqui a pouco eu aviso para vocês colocarem o tema aí, tá bom? Segura aí. Tema polêmico. Você encontrou? Amém? Salmo 73 vai dizer assim. Está na tela também, se você não conseguiu encontrar ainda, não trouxe sua Bíblia, mas diz assim o Salmo 73, minha versão é NVI. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos seus ímpios. Tem outras versões que vão dizer, quanto a mim quase que me desviei, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos e de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com as más intenções em sua arrogância e com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se revolta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põem em terrenos escorregadios e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e arrogante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Toma a minha mão direita e a me sustém. E tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonaram, sem dúvidas, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Aleluia pela tua palavra. Convido você a fechar os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero agradecer pela tua palavra. Senhor, a partir de agora não quero mais que seja eu, Demar, pregando aqui, mas que eu seja apenas um instrumento, um porta-voz daquilo que o seu Espírito Santo quer levar para o teu povo. Eu não tenho nenhuma intenção de tomar a glória para mim, porque, Senhor, toda glória pertence ao Senhor, é a tua palavra. Eu não tenho o poder de mudar pessoas, mas o teu Espírito Santo, Ele tem. E eu creio que Ele falará através de mim essa noite, Pai. E eu creio numa noite de cura, eu creio numa noite de transformação. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu dar uma breve introdução do que nós acabamos de ler. Esse é um dos salmos que eu acho mais interessantes da Bíblia, né? Porque ele fala de os filhos de Asaf, né? Escreve esses salmos, né? E eles vai dizer que
quando olhou para o ímpio, ele quase que se desviou do Senhor. Talvez você entrou aqui esta noite não muito diferente do que esse salmo acabou de narrar. Quem aqui em sua vida cristã, em seu tempo com Deus, em seu caminhar na igreja, nunca olhou para fora? Nunca sentiu inveja do que acontecia lá fora? Quem nunca questionou Deus perguntando: Senhor, por que para eles acontece e para mim não acontece? Quem nunca se questionou? Quem nunca sentiu vontade de sair da igreja? Quem nunca sentiu vontade de abandonar o sagrado? Quem nunca pensou em desistir no meio do caminho? E eu garanto a vocês, muitos pensaram e fizeram. Eu louvo a Deus por vocês que estão aqui. Às vezes nós fazemos menção e até indignado pelos que não vieram, e esquecemos de celebrar aqueles que já estão aqui. E eu queria celebrar vocês por estarem aqui. Obrigado. Deixa eu falar algo para vocês. Eu me converti em 2008. Nunca me afastei de Deus depois que me converti. Nunca abandonei Deus. Mas, baiano, você já pensou em desistir? Inúmeras vezes. Já entrei no meu quarto chorando e dizendo: Senhor, não aguento mais. Há 10 anos que eu estou liderando, entre idas e vindas, outros departamentos. 10 anos se passaram que eu estou aqui trabalhando para o reino. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo poder chegar para as pessoas e dizer assim: cara, Deus tem um plano na tua vida, Deus quer mudar a tua história. Sabe por quê? Porque, cara, foi o que Ele fez, não. Deus não fez na minha vida, Deus está fazendo na minha vida. Porque a obra que Ele tem não terminou. É algo extraordinário. Eu sou um cara ex-alcoólatra, eu sou um cara que já comprou muita droga para outros usarem, eu sou um cara que já vivia na noite, eu sou um cara que já fui abandonado, eu sou um cara que perdi meu pai por causa de bebida, eu sou um cara que perdeu meu primo por causa de bebida, eu sou um cara que viu minha família ser destruída por causa do álcool. Mas eu sou o mesmo cara que Deus tirou do álcool, eu sou o mesmo cara que Deus tirou das drogas, eu sou o mesmo cara que foi transformado por Deus, eu sou o mesmo cara que viu do divórcio dos meus pais para um casamento abençoado, eu sou o mesmo cara. Eu sou o cara que outrora não tinha nem estudo e agora falo para pessoas. Eu sou o cara que não tinha onde dormir e agora eu tenho um belo apartamento. Eu sou um cara que não tinha um carro para andar e agora eu tenho um carro para andar. Eu sou um cara que era influenciado pelo mundo e agora influencia pessoas para o reino de Deus. Isso é extraordinário. Deus está fazendo algo na minha vida, mas eu não quero falar da minha vida essa noite, eu quero falar da tua. Deus tem um encontro para você essa noite. E eu não vim aqui brincar de te emocionar. Eu vim aqui pregar algo que Deus acendeu no meu coração. E eu quero pedir para a mídia colocar o tema: não se espante se Jesus te enganou, porque Ele já me enganou. E eu vou explicar. É uma afirmação. Jesus me enganou. Eu fui enganado quando pensei que eu era bom o suficiente. Eu fui enganado quando eu achei que eu podia tudo. Eu fui enganado quando eu achei que dentro da minha capacidade eu chegaria em algum lugar. Ele me enganou, porque se não fosse por Ele eu não chegaria a lugar nenhum. Ele me enganou com o teu amor insondável. Ele me enganou quando eu disse para mim mesmo que não conseguiria. E Ele falou: você consegue, eu consegui. Eu fui enganado por Jesus. E já já você vai entender o porquê dessa afirmação. Porque muitos de nós aqui já foram enganados. Mas eu te garanto, essa afirmação vai dizer muito sobre você essa noite. Amém? Vamos lá, talvez você esteja se perguntando: caraca, mano, que tema esquisito para pregar. O cara dá um print aí e vai dar B.O. isso aí. Já já você vai entender que você está aqui. Jesus me enganou, eu escrevi, dentro das minhas opiniões e argumentos. Achei que estaria certo, que de fato sabia quem Ele era, mas me enganei. Tirei minhas próprias conclusões e percebi o quão enganado estava. Fiquei preso na minha natureza carnal e frágil e não percebi o quanto estava enganado
sobre quem verdadeiramente era Jesus. Eu quero apresentar Jesus para você essa noite, de uma forma que eu o conheci. E por que Jesus me enganou? Primeiro, porque Ele foi humilde em um mundo desigual. Eu fui enganado porque pensei que Jesus iria vir ao céu, descer dos céus, e iria se encontrar com nós, os humanos, e Ele viria num belo cavalo branco, assim como os judeus o esperavam. Eu me enganei quando pensei que Jesus se só sentaria com os poderosos daquela época, quando não se importaria para os pobres e para os frágeis. Eu me enganei quando pensei que Jesus apenas salvaria o povo judeu. Ele me enganou, sabe por quê? Ele alcançou todos. Todos. E olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 21. Diga ao povo de Sião: veja, o seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus é esse cara simples. Simples. E eu quero falar essa noite da humanidade de Jesus, o quanto Ele era simples. A gente olha para a divindade de Cristo, porque Ele era, a Bíblia diz que Ele foi 100% Deus aqui, mas Ele também foi 100% homem. Jesus sentiu as dores que nós sentimos, Jesus sentiu o abandono que nós já sentimos, Jesus sentiu a traição que nós outrora já sentimos, Jesus já sentiu a rejeição que um dia nós também já sentimos ou estamos passando por isso. Mas Jesus, Ele foi humilde. Jesus nunca pediu os holofotes. Olha que coisa interessante, o primeiro milagre de Jesus acontece em um exato momento onde poucos viram Ele fazer o milagre. A Bíblia diz que Ele estava num casamento em Caná da Galileia e o vinho acaba. E Maria, sua mãe, fala para Jesus: olha, o vinho acabou. E ele fala: e o que tenho eu? Tipo assim, no bom português, ele falou assim: o que eu tenho a ver com isso? Se fosse eu falava assim: Maria, conhece o Neco? Não é comigo não, isso foi uma piada, pode rir. Foi ruim, né? Mas Jesus vai lá e fala assim: não tem. Mas Maria insiste, Jesus realiza. Você conhece a história, eu não vou aqui precisar me alongar nessa história, mas Ele transforma a água em vinho. E olha que coisa curiosa desse milagre, é que os servos viram, porque os servos encheram as talhas, os discípulos viram Ele encher a talha com água, e os mesmos discípulos e os servos viram o vinho ser transformado, a água, na verdade, ser transformada pelo vinho. Mas olha que algo extraordinário acontece. Olha como Cristo foi humilde nesse casamento. Porque se qualquer um de nós, humanos, meros mortais, chegaria para o noivo e falaria assim: cara, eu fiz um vinho ali, pode provar. A Bíblia diz que o mestre Sala vai lá sem saber que... O mestre Sala não sabia que Jesus tinha transformado água em vinho. Ele só pede para que tire o vinho da talha. Quando tira, e o mestre Sala prova e vê que é vinho, leva ao noivo. E olha que coisa interessante quando ele leva para o noivo. O mestre Sala, sem saber que Jesus tinha transformado em vinho, dá glória para o noivo. E fala: você deixou o melhor vinho para o final. Há milagres em que Jesus realiza, em que Ele não chama para si a atenção. Ele deixa que você brilhe. Porque Ele é humilde. E às vezes nós, na nossa própria arrogância, achamos que por fazer alguma coisa somos bons. Eu já quero dizer isso aqui antes da conferência chegar. A conferência vai acontecer. E centenas, vou falar assim sem nenhuma arrogância, centenas de pessoas baterão nas minhas costas e na do TED e dirão: parabéns pela conferência. Mas eu vou dizer: parabéns à equipe que trabalhou junto comigo. Porque vocês fizeram isso acontecer. Porque a gente recebe a glória que não é devida para nós. Porque é fácil ver quando as coisas acontecem, ver quando tudo está pronto. Vocês perceberam que eu não coloquei o púlpito aqui, mas o Nil veio e colocou. Vocês perceberam que eu não cantei nenhuma música, mas uma banda cantou aqui e tocou. Eles não ganharam R$1 para isso. E às vezes as pessoas batem nas costas e falam assim: parabéns, líder, que coisa extraordinária que você fez. Não fizemos nada. Pessoas estão fazendo. Nunca será sobre mim,
sempre será sobre nós. Nós fizemos. E Jesus tinha muito disso. Eu aprendi isso com Jesus. Ele nunca tomou a glória para si. Ele realiza um milagre. E a Bíblia fala que acabou o casamento. Em nenhum momento ninguém ficou sabendo que Jesus fez o milagre do vinho. Só os servos que o serviram. Com certeza eles devem ter comentado um para o outro. Mas o noivo, que poderia ser envergonhado pela festa, sabe por que muitas vergonhas a gente não passa? Porque Cristo faz os milagres secretos, que nem nós mesmos vimos. Mas eles acontecem e nos tira da vergonha. Sabe por quê? Porque é sobre Ele. Ele falou assim, olha, cara, Ele sendo Cristo, Ele disse, ó, eu vou, mas vocês farão milagres maiores do que o meu. Jesus falando, isso é humildade. Como alguém pode fazer mais milagres do que Jesus? Me diga, alguém aqui já ressuscitou um morto? Mas ele disse, olha, em meu nome vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Vocês farão obras extraordinárias. Porque Ele é humilde. E Ele nos confronta a ser humilde. O lado humano de Jesus nos confronta a ser humilde. Por que Cristo nos enganou? Porque eu imaginei que Ele não se importaria com nenhum de nós. Sabe por quê? Quem aqui é perfeito? Quem aqui nunca reclamou? Quem aqui se alegrou com um milagre e ficou, extraordinário, mas dias depois estava murmurando de algo já de novo? Cristo tinha todo o direito de não se importar com nenhum de nós. Com nenhum. A Bíblia diz que Cristo avisa aos discípulos que seria traído e que seria preso naquela noite. Logo após a ceia, o Filho do Homem vai ser entregue. E olha que coisa extraordinária. Você conhece a história, Ele foi entregue. Ele foi preso, Ele foi açoitado. Sabe por quê? Porque Ele se importou. E olha que coisa extraordinária. Cristo morre na cruz, ressuscita. E a primeira coisa que Ele vai fazer é correr atrás daqueles que o abandonaram. Sabe que coisa mais extraordinária? É que Jesus, diante da morte já iminente, Ele está diante do trono sendo julgado. Porque todo o julgamento de Cristo aconteceu numa noite. Jesus conseguiu avançar todas as instâncias de condenação numa noite só. Sabe por quê? Porque não poderia matar ninguém na Páscoa. Cristo tinha que ser morto antes da Páscoa. Então Ele vai lá, é condenado. E sabe aquela multidão que gritava crucifica? Era a mesma multidão que o acompanhava atrás dos seus milagres. Ele tinha todo o direito de não se importar com nenhum de nós, mas Ele me enganou, sabe por quê? Ele se importou com cada um deles. E olha o que diz o texto de Lucas capítulo 15, versículo 2. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Jesus foi para ser diferente. E às vezes nós, na nossa arrogância, quando a gente cresce um pouquinho na vida, porque Deus te dá uma condição, Deus te dá alguma coisa na vida, você para de olhar para as pessoas. Sabe por quê? Você acha que isso é bom demais? Cristo, quando foi interrogado pelo jovem rico, fala, bom mestre, por que você me chama bom? Não existe bom, a não ser o próprio Deus. Isso é Jesus falando. Ele se importou, ao ponto de ir até a cruz e morrer. Quem aqui merecia Jesus? Você merecia Jesus? Eu não. Porque eu era o pior dos pecadores. Porque eu nunca olhei para Jesus até os meus 17 anos. Nunca me voltei para Jesus. Eu nunca caminhei com Cristo até os 17 anos. Nunca. Cara, eu não merecia Jesus. E sabe o que Ele fez na primeira vez que eu entrei num culto? Ele me estendeu a mão e falou assim, você me quer? Eu te quero. E eu com certeza fez para muitos aqui. Você está de pé por causa da misericórdia de um Deus que se importou com você. E sabe o que nós fazemos? O abandonamos. Sabe por quê? Nós não se importamos com Cristo, mas Ele continua se importando. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que diz? Sabe o que isso quer dizer? Eu perdoo e tenho misericórdia de vocês todos os dias. Sabe o que Cristo fez no seu ato mais extraordinário de crucificação? Ele olhou para quem os condenava e falava, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem.
Cristo na cruz tinha todo o direito de amaldiçoar cada um de nós, de falar: eu curei os seus enfermos, eu ressuscitei os seus mortos, eu preguei sobre liberdade, eu curei pessoas, eu limpei pessoas, eu perdoei pessoas. Cristo na cruz poderia dizer assim: ó, Pai, eu amaldiçoo essa geração. Mas sabe o que ele falou? Pai, perdoar, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o que é um prego de 15 centímetros perfurando seus pulsos? Porque 2 perfuraram suas mãos, 1 perfurou os seus pés. Sabe quanto que pesava a cruz que ele carregou? Ninguém sabe por quê? Porque era o meu pecado e o seu. Você lamenta o teu pecado? Estava nas costas de Cristo, não só o seu, o de cada um que aqui está essa noite. Ele carregou. E sabe o que ele disse quando ele foi para o céu? Ele poderia falar assim: ó, tchau, se virem sozinho. Ele olhou para mim, para você: eu vou para o Pai, mas não deixo vocês órfãos. Vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai caminhar contigo. Sabe por quê? Sabe por que eu não estarei aqui nesse período? Porque eu vou preparar o lugar. E um dia eu virei para buscar cada um de vocês. E sabe o que ele está preparando lá? Não é um barraco de madeira. As ruas são de ouro e de cristais. Vocês não vão mais sofrer, sabe por quê? Lá eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Vocês não vão lamentar os dias ruins, sabe por quê? Lá será alegria todos os dias. Deus se importou. A Bíblia diz em João 3, porque Ele tanto amou que entregou o seu único Filho. Quem merecia Jesus? Você? E por que você o abandona todos os dias? Tem um louvor, santuário do Paulo César Baruch, que eu não vou cantar, que eu não sei. Melhor não. Mas o louvor, ele conta uma verdade, que ele fala sobre Jesus não é alguém que vai viver os seus picos de emoções. Sabe? Não. Cristo quer ter um relacionamento sério comigo e com você. Jesus não é alguém que você vai encontrar nas suas rodinhas de orações apenas. Ele quer ser alguém que você feche a porta do quarto e fale com Ele. O pastor pregou aqui quinta-feira, pastor Jodson. Ele falou sobre gratidão. E olha, não estou mentindo, não é mentira, eu estou em cima do altar, diante de Deus. Nesse dia eu acordei de manhã, entrei no meu carro e fui agradecendo a Deus o caminho inteiro. Estava indo trabalhar e fui agradecendo a Deus o caminho inteiro. Ele pregou sobre gratidão. E quem estava aqui quinta-feira, se não foi tocado por Deus, está precisando de alguma coisa, mano. Porque quanto de nós somos ingratos? Você está reclamando da vida? Você está vivo, e quem não acordou? 137 mil pessoas morreram nesse dia, até a hora do louvor ali que eu estava vendo. Eu acompanho um site das metas de morte do ano. Nasceram 300 mil, mas morreram 100. Um site, eu tenho essas paradas, essas loucuras, fico olhando aí. 137 mil pessoas morreram até a hora do louvor. Só no dia de hoje, no ano, no mundo. Você não é um desses números. Você está aqui. Você tem um motivo para agradecer, sabe por quê? Deus se importou. E olha que coisa extraordinária, porque João capítulo 15, versículo 16 vai dizer assim: vocês não me escolheram, Jesus falando, mas eu escolhi vocês. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Ele diz que para que vocês deem frutos. Jesus te escolheu porque Ele se importa com você. Então, ei, mais uma vez eu fui enganado por Jesus quando pensei que Ele não se importaria comigo, e Ele se importou. Terceiro, por que Jesus me enganou? Por que Ele te enganou? Porque Ele amou. E por tanto nos amar, Ele morreu. Quem aqui já entregou a vida por alguém? Ninguém, está todo mundo vivo. Você já viu alguém se entregando? Você já viu alguém trocando a sua vida por um amigo? E por quem nem tinha conhecido? Você nem havia nascido e Cristo já havia se importado com você. Você nem era um projeto da sua mãe, do seu pai, nem os seus pais existiam. Mas há mais de 2000 anos atrás, alguém já se importava e te amava ao ponto de ter morrido numa cruz no teu lugar. E deixa eu falar algo aqui para vocês, rápido.
Eu já preguei sobre isso uma vez, mas eu vou falar esse trecho da mensagem que eu preguei anteriormente. Ela vai dizer que, você já viu a crucificação romana? Leia o livro a Crucificação segundo a Medicina. E vai tentar entender o que Jesus passou na cruz. Sabe quanto tempo demorava um condenado à crucificação, morrer na cruz? De 3 a 7 dias ele levava para morrer na cruz. Porque eles ficavam agonizando durante todo esse período. Jesus teve a morte mais rápida de um crucificado, porque era a proposta de Deus que ele já morresse. Então Cristo vai à cruz. E a cruz naquela época era feita, a cruz que Cristo carregou era a cruz romana. Havia outros tipos de crucificação, mas a que Cristo passou foi a romana. Ele carregava o tronco, né, a parte horizontal, porque a parte vertical já ficava no seu lugar exposto. Ele carregou aquele tronco, e era tronco de madeira maciça, madeira bruta, madeira verde. Ele carregava aquele tronco. E um detalhe que havia na crucificação é que naquela época a cruz era feita na medida do condenado, porque era uma sentença, você era condenado à crucificação. Então, se caso você fosse condenado, alguém ia talhar uma cruz no teu tamanho. Porque, diferente do que a gente vê em imagens e filmes, Cristo não foi crucificado na palma da mão, foi perfurado os seus pulsos, porque aqui há um osso. E os pregos seguravam em seus ossos. Então ele foi perfurado nos pulsos, para que o peso do corpo não rasgasse sua mão e ele caísse da cruz. Então perfuraram os seus pulsos para que ele ficasse preso na cruz. Detalhe, como a madeira era maciça, os pregos não entravam na cruz. Não conseguiam entrar. Era feito um furo na cruz, aonde seria o prego, de acordo com a medida do condenado. Segundo a história e a teologia, Barrabás era um homem mais robusto e maior do que Jesus. A cruz era maior. Então os furos eram mais longes. E o que fizeram? Segundo a história, ele teve seu ombro deslocado, não quebrado, porque Cristo não quebrou nenhum osso do corpo, porque era uma promessa, que ele não quebraria nenhum de seus ossos. Mas seus ombros foram deslocados para que chegasse e alcançasse os furos onde iriam os pregos. E lá perfuraram os seus pulsos com um prego de 15 centímetros. Uma coroa de espinho foi posta em sua cabeça. E diferente do que você vê em imagens, Cristo não foi crucificado com uma mantazinha que cobrindo suas partes íntimas. Não, porque a vergonha tinha que ser exposta. Ele foi crucificado pelado. Para mostrar para todo mundo, porque a crucificação tinha uma missão: mostrar para a sociedade: esse é o castigo daqueles que são contra a lei. E Cristo está lá. A Bíblia diz que ele carregou a cruz, e o trajeto da cruz. Eu nunca fui em Israel, mas estudei para saber, né? Um dia eu vou em Israel, amém? Você vai junto, caravana do baiano, let's go. E o trajeto da onde Cristo foi condenado até a cruz era de aproximadamente 600 metros a 1 quilômetro. Ele carregou por mais ou menos isso, um tronco de madeira. E a história conta que ele caiu em alguns momentos, ele era chicoteado em alguns momentos, ele foi cuspido em alguns momentos, dos mesmos que gritavam atrás de seus milagres. E a Bíblia vai dizer que, diferente dos condenados, que eles corriam da cruz, Cristo tomou a cruz. É o único relato da história de algum preso que tomou a própria cruz. Ele não foi o único condenado que não foi posto uma cruz sobre seus ombros. Ele tomou sobre si a cruz. Está escrito na Bíblia. Ele pegou a cruz e colocou sobre seus ombros. Sabe por quê? Ele falou: os teus pecados, ele tomou sobre si. Ele tomou a cruz e carregou por 1 quilômetro até o Gólgota. Lá ele foi exposto. E a história vai dizer, e esse livro que conta a história da medicina, Cristo não conseguia respirar na cruz, porque os seus pulmões estavam cheios de água. Por isso, quando foi perfurado o seu pulmão, saiu água e sangue do seu pulmão, porque ele estava morrendo asfixiado, morrendo sem ar. E havia um esforço tremendo para que ele pudesse puxar ar para respirar. Isso com seu corpo dilacerado, porque os chicotes que o chicotearam era chamado de azorrague, com 12 tiras de couro, pontas de prego e ossos na sua ponta, e assim perfurava o seu corpo. Segundo a medicina, era possível enxergar os órgãos de Jesus, de tão profundo eram os cortes. Por isso que Isaías vai dizer: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso fala de amor. Quem aqui tomou umas... Tirando o pai e da mãe, já doía, né? Agora pense, cravos sendo cravados em suas costas, arrancando de você pedaços do seu corpo. Cristo enfrentou a cruz. Nenhum ser humano normal sobreviveria aos chicotes daquela época. Ele morreria ali mesmo, de tão que ele derramou sangue. A cruz foi lavada pelo seu sangue, e lá ele foi crucificado.
E lá Ele entregou o teu espírito. O espírito dele foi entregue ao Pai. E quando o espírito é entregue ao Pai, acesso é nos dado ao Pai. Eu estou falando de um amor que é absurdo. Ele me enganou porque eu achei que Ele não me amaria. Porque eu não merecia o amor. E Ele me amou ao ponto de se entregar numa cruz. E por que Cristo me enganou? Porque Ele me perdoou. O texto que eu acabei de citar, Lucas capítulo 23, versículo 34, vai dizer: Jesus disse: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele perdoou na cruz. Por que você sofre porque aquele seu crushzinho que te abandonou não te perdoou? Cristo que morreu por você te perdoou. Porque você anda revoltado, revoltada, porque tal coisa não aconteceu ou fizeram algo para você. Deixa eu dizer, Cristo morreu na cruz e te perdoou na cruz. Isso é extraordinário, Ele perdoou. Por que é tão difícil perdoar? Porque olha o que Cristo passou. Você acha que você liberar um perdão é difícil? Cristo tinha todo o direito de não perdoar, mas perdoou. Mas perdoou. Talvez nós sejamos a representação clara de Pedro, que caminhou com Cristo e disse que morreria. Quantos de nós falou, já expressou isso? Alguns até essa semana: em nome de Jesus eu morro, eu vou até o fim. E quantos essa semana já o abandonou? Nas suas rodas de amizades, nas suas vindas a esse culto. Tem gente que só está aqui porque quis sair de casa hoje, que nem queria estar aqui, e teve que escolher entre ficar em casa e vir para a igreja. Vou para a igreja. Tem gente que parou para me ouvir agora porque eu chamei a sua atenção, porque eu estava no celular até agora. Eu estou falando de um Deus que morreu por você. Até que ponto nós cremos nesse Deus, se na primeira oportunidade nós o abandonamos? Às vezes Deus fica em silêncio para testar a nossa fé, para saber até que ponto nós cremos. Sabe por quê? Há uma geração crendo em barulhos e não em Cristo. Porque, vou te falar que tem um evento aí, e eu amo esse evento, acho ele extraordinário. Mas eu queria ver, cadê aquela geração que levantou os sapatos e ia pregar o evangelho? Estão em silêncio? Cadê aquela geração que ia sair nos quatro cantos para anunciar o reino de Deus? Se aquela geração tivesse saído para anunciar o reino de Deus, todo mundo tinha ouvido o evangelho já no Brasil. Tinha mais de 60 mil, 100 mil, sei lá quantos mil tinha nos estádios. E quase que 90% levantaram os sapatos e disse que iam pregar o evangelho a partir daí. Poucos estão pregando. Poucos estão pregando, porque assim é um reino. Na primeira obstáculos, muitos abandonam Cristo. Na primeira dificuldade, muitos abandonam a igreja. Desprezam esse lugar. Tem pessoas que querem apontar aqui, e eu sei. Eu espero que você veja esse vídeo depois. Está numa balada agora, né? Não esqueça que um dia Cristo te tirou de um lamaçal de pecado e morreu no teu lugar. Sabe por que eu não volto para o mundo? Porque Cristo me deu algo extraordinário, vida. Eu não tinha uma perspectiva, profetizaram para mim que eu não passaria dos 30 anos, eu tenho 31. Seu filho vai morrer muito cedo, ele é perdido. Cristo provou o contrário. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu não prego o evangelho por causa do microfone, por causa do posto de líder. Eu prego o evangelho porque um dia ele me salvou, eu preciso anunciar esse evangelho. Se um dia isso aqui acabar, se um dia o pastor Gabriel, seu tempo acabou, amém, eu fui muito feliz nesse tempo. Mas continuarei pregando o evangelho. Continuarei indo nos encontros do ID pregar o evangelho. Continuarei indo nas favelas. Continuarei dando comida aos mendigos. Continuarei, sabe por quê? Não é sobre mim mais, é sobre Ele. Viver é Cristo e morrer é lucro, gente. Todo mundo aqui tem algo do que se queixar, mas todo mundo aqui tem algo do que agradecer. Sabe por quê? Porque um dia nós estávamos perdidos e fomos achados. E para encerrar, eu vou pedir para você fique de pé.
Eu não sou pregador, gente. Eu carrego uma mensagem de um Deus que mudou a minha vida. E é isso que eu compartilho. Eu não sei falar de outra forma. Eu não sou um cara teologicamente estudado. Sei falar palavras difíceis, não sei. Não sei. Mas amo o Deus que sirvo e amo o que Ele fez e está fazendo na minha vida. E eu queria que vocês entendessem isso e vivessem isso. Sabe por quê? Cara, é extraordinário quando você se entrega para Jesus. Que Ele limpa a sujeira. Sabe por que Cristo me enganou? Porque achei que depois de tudo que Ele fez, de tudo que, na verdade, que tudo que nós fizemos, Ele não iria querer um relacionamento mais conosco. A banda, se quiser subir, pode subir. Eu achei que Ele não queria mais um relacionamento com nenhum de nós. Mas sabe do que Ele nos chama? De noiva. E se há uma noiva, há um noivo. Se há um noivo, há um casamento aguardando. É certo que um dia o noivo virá buscar a noiva. Eu espero que você esteja bem vestido, porque a festa vai ser grande. E o banquete já está à mesa. Deus decidiu se relacionar com quem não merecia nenhum relacionamento. João capítulo 14, versículos 2 e 3 vai dizer. Texto lindo. Eu citei esse texto aqui já na mensagem. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar o lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejais não apenas hoje, não apenas uma semana, não apenas um mês ou um ano, para que estejais sempre comigo, onde eu estiver. Na verdade, eu escrevi: Ele nunca nos enganou. Somos nós que estamos enganados em nossas próprias opiniões. E eu digo para vocês, antes de querer um relacionamento com qualquer outra coisa, você precisa de um relacionamento com Jesus. E eu encerro essa mensagem fazendo um convite para alguém aqui essa noite.